André Antunes, Alan Harper Composites, bom dia. Bom dia, André, das membranas de silicone? Isso mesmo. Isso, cara, você tá dos vídeos do YouTube. Isso. Eu vi os vídeos do YouTube, cara, tá famoso, hein? Ah, legal, você viu no nosso canal, da Alan Harper Composites Brasil? Isso, foi lá mesmo. Ah, que legal, famoso nada, estamos só tentando aqui criar um pouquinho de conteúdo e ajudar a comunidade a se desenvolver. Não, mas muito bacana, conteúdo muito rico ali. O que eu te ajudo? Cara, eu tava dando uma pesquisada, né, sobre os métodos de laminação e eu comecei faz pouco tempo nesse ramo da fibra aí e a demanda tá aumentando, eu tô buscando algumas soluções, assim, pra cortar custo, poder ver, né, no final do mês alguma coisa, né? Hoje em dia com a crise, corona, problema, governo, tudo que acontece em nossa volta tá difícil. A gente tem que cortar custo e produzir mais e melhor com menos para poder sobrar dinheiro no bolso fim do mês e poder pagar o pessoal que trabalha com a gente, né? Exatamente, é o que eu tô procurando. E me diz aí, esse lance das membranas de silicone é só para as empresas grandes? Não. Desculpa se a gente passou essa impressão errada através dos nossos vídeos, mas é que a gente acha legal contar os cases dessas grandes empresas que adotaram e contam um pouco pra gente, porque os números são bem marcantes e fáceis de ver e os resultados deles são tremendos. Mas o nosso foco é difundir a tecnologia, ou seja, ensinar outras empresas a usar os contramoldes de silicone, a fazer peças com contramolde de silicone, independente do tamanho. O que a gente diz assim, desde que você tenha mais de 50 peças iguais para fazer, já compensa fazer um contramolde de silicone, você já vai ganhar mais dinheiro do que se você fizesse laminando com laminação aberta e fazendo com um processo mais simples, que consome menos matéria-prima, que dá menos trabalho para você do começo ao fim da produção. Então é isso, é um processo para simplificar a vida do moldeador pequeno, daquele cara que está começando, assim como para reduzir em grande os custos de uma grande corporação que fabrica 20 ônibus por dia, por exemplo. Ah, legal, mas me diz aí, como é que funciona exatamente assim a membrana? Bom, vamos lá. A membrana, ela é uma substituição para um plástico de vácuo ou um contramolde de RTM, ou a substituição para aquele trabalho árduo de ficar batendo rolinho na peça, afundando o rolinho nos reco-veco para poder garantir que não tem bolha, cobrindo isso, laminando, colocando plástico de infusão, tack tape e o ply para depois jogar fora. Isso a gente substitui com uma membrana. O que ela faz? Ela é uma capa, um contramolde feito na forma do seu molde, que vai servir para vedar, para a gente aplicar o vácuo e vedar e tirar todo o ar de dentro do laminado. Uma vez que a gente tirou o ar de dentro do laminado, basta a gente ingressar a resina e a gente tem uma peça de fibra, certo? Tem métodos que a gente tem que fazer isso no rolinho, passo a passo, bolha a bolha. O RTM Light faz isso com a assistência do vácuo em contramolde rígido. A infusão faz isso com um plástico descartável que você gasta horas para colocar e depois joga tudo no lixo. Nosso contramolde é feito em algumas poucas horas e você pode reutilizar com resina poliéster ou éster vinílica, em alguns casos até mais de 1000 vezes. A gente diz que no mínimo 400, mas aí dependendo da situação, a gente tem vários clientes que já reportam mais de 1000 peças tiradas com um contramolde de silicone. Ah, cara, que legal, entendi. E me diz, o que eu preciso ter aqui na fábrica para funcionar? Como eu te falei, a gente faz laminação manual, então é só resina catalisada mesmo e rolinhos de laminação, né? Perfeito. Bom, a princípio, uma das vantagens do nosso processo é o baixo investimento inicial para você começar a operar. Você precisa de uma bomba de vácuo, o misturar a resina você já sabe, e você vai precisar modificar seus moldes para eles terem uma aba de 12, 13 a 15 milímetros, que é o área onde nós vamos fazer a área da vedação. Se você viu nos nossos vídeos, no vídeo do barquinho. What you said, it's a miracle. And even as I go, that is fake. I can't believe the words you say, and all the leaves are brown, they fall from gray. Tem um exemplo bem claro lá de como é feita a vedação, é o canal de vedação. A gente faz a vedação na periferia, no perímetro, e puxa a resina do centro para a periferia. Então a gente faz com que a pressão atmosférica empurre aquela resina para onde nós tiramos o ar
e infunde a peça com o mínimo necessário de resina, já que a manta está espremida ali pela pressão atmosférica, compactada já muito antes do que eu ter que ficar com um rolinho. Só de eu aplicar o vácuo eu já compactei aquela manta 10 vezes mais do que qualquer pessoa no rolinho conseguiria fazer. Entendi. Falando na manta, eu posso usar a mesma manta que eu uso hoje? Não, assim, até pode, mas com certas circunstâncias. Essa manta não vai dar fluxo para resina. Então, para você fazer ela funcionar, teria que usar Peel Ply, Flow Mesh, todas essas coisas descartáveis. O que a gente recomenda é usar uma manta de RTM, que é uma manta moldável, que chamam aqui no Brasil, ou Flow Mat. Ela tem um núcleo de PP e 2 capas de fibra costurada, uma 450 por baixo, uma 450 por cima, ou 300, ou 225. Dependendo do que você for fazer, você acha, tem essa manta nacional e importada também. Dependendo do que você for fazer, você ajusta a espessura dessa manta para o seu produto. Legal. Bacana. Ela é um pouco mais cara que a manta de laminação manual, mas a redução do consumo de resina que você tem, que pode chegar até 50%, dependendo de quão ajustado é seu processo hoje para o que ele vai ficar, pague muito essa diferença no preço da fibra de vidro. Muito legal. E quanto tempo demora para começar a usar? Bom, vamos lá. Como você falou que você é um cliente pequeno, imagino que você não tenha centenas de moldes para fazer todos os meses, talvez não amerite você investir num equipamento, uma máquina para aplicar o silicone e tudo mais. Então, qual que é a ideia? Nós, da Alan Harper, vamos até a sua empresa, aplicamos o silicone sobre o seu molde, treinando você em fazer o contramolde de silicone, mas também treinando você em tirar as peças. Então, caso no futuro você venha querer fazer moldes novos, a gente acerta um empréstimo, um aluguel da máquina, a compra dos materiais da matéria-prima com nós e todo um suporte através de ligação, de chamada de vídeo, de áudio, para que vocês possam sair com esse molde feito à perfeição na sua própria fábrica pelos seus próprios funcionários. Nosso objetivo é transmitir a tecnologia para vocês e que vocês possam fazer em casa e contar com o nosso suporte quanto ao supply de matéria-prima e quanto ao apoio técnico em grandes projetos, em novos desafios ou algum problema, solução de problema que você tenha. Então a nossa ideia é reduzir o mínimo custo de acesso para vocês e dar garantias de que funcione. Bacana, hein, André? O que eu preciso? O que o meu molde precisa ter? Ele precisa ter a aba? Você precisa de que medidas? Bom, então, você precisa me passar a área do molde, o perímetro, umas fotos do molde, porque assim, com a área e o perímetro eu consigo calcular quanto material a gente precisa. A membrana de silicone precisa de X quilos por metro quadrado. Então a gente pega o metro quadrado, vê quantos quilos de silicone precisa, quanto tecidinho precisa, quanto perfil de vedação e todos os outros acessórios necessários para fazer esse molde do jeito que tem que ser. Nós fazemos esse cálculo de custos com base nessas informações que você passa e aí a gente faz o orçamento e eu passo o meu valor do orçamento, tanto do molde quanto a mão de obra para a gente fazer o molde na sua fábrica. Então isso inclui levar a máquina, fazer o trabalho, fabricar o molde, treinar seu pessoal e deixar você com tudo funcionando, com a ferramenta na mão, pronto para poder tirar a peça. E se precisar de algum suporte, a gente está lá para poder ajudar. Tá, maravilha, André. Eu tenho aqui um molde, cara, que acho que pode ser bom pra gente começar. Eu tenho um projeto pra sair aqui que vai ter umas 600 peças, mais ou menos, em 2 moldes. E eu tenho um molde que ele é menorzinho, mas ele é cheio de reco-veco, como você falou, a contrasaída. Ele tem uma forma geométrica bem complexa de fazer na laminação e é o que tem mais peças pra sair, assim. Eu tô buscando essas alternativas o quanto antes pra poder resolver isso aí. Você acha que dá pra fazer no silicone? Ó, geralmente a gente não afina para molde com contra-saída não. A gente tem tecnologia para lidar com isso, para poder desmoldar o molde, ou a forma de fazer o molde, ou a forma de unir para vedar, a forma de construir a membrana de silicone, mas cada caso é um caso. Para a gente poder afirmar e ter certeza, eu preciso dessas fotos do molde, da peça, da área, tudo mais, para a gente poder fazer as contas, olhar, analisar, ver se o molde está no jeito que precisa, ou se nós precisamos de uma modificação que seja no molde para poder deixar ele apto. Mas isso, todo o suporte a gente dá. Eu diria que, sem saber, mas você me falando, só por reco-veco e contra-saída, 99% de chance que a gente consegue tirar a peça assim. Tá, legal. Mais uma perguntinha só, né? Eu imagino, assim, como é difícil a gente transformar, né? Migrar um sistema pro outro. Eu tô um pouco receoso ainda. Ele é muito resistente, esse silicone? Ele pode rasgar, furar no meio do caminho? Como é que eu fico daí?
Uma pergunta importante. Bom, caso rasgue ou fure, não é que você vai ficar sem poder produzir ou que você vai ter que esperar um técnico que venha até a sua fábrica para poder te ajudar a resolver isso. Na verdade, você tem um kit de reparo que a gente vende junto com os produtos e toda a técnica, o treinamento de como reparar, desde reparos simples que podem demorar de 5 a 10 minutos para pôr a membrana em operação, até um rasgo ou um corte um pouco maior que possa levar um par de horas, mas tudo que pode ser feito na sua fábrica, por você e sua equipe, e com treinamento e ajuda nossa para que você não fique na mão, não possa ficar sem sua ferramenta, se é que você já estava com tudo programado para produzir com ela. Tá, joia, legal. Então beleza, então eu preciso ter a minha máquina de vácuo, eu preciso te mandar a foto do molde, a área e o perímetro da peça. Isso, se você não tiver sua máquina de vácuo, você fala com a gente ajuda. A gente tem algumas parcerias aí, a gente pode ajudar você também com isso. Legal, bacana. Me manda foto do molde, da peça, da área e do perímetro e a gente faz o cálculo para você. Você tem meu e-mail? Não, você pode me passar, por favor? É andré@alanharpercomposites.com. Legal, André. Tá bom? Então beleza, muito obrigado, viu? Então é isso, muito obrigado você pela chamada, pela atenção aí e espero poder ajudar você a fazer mais com menos, agilizar essa produção e crescer a empresa, tá bom? Maravilha, agradeço. Desculpa, eu não peguei o seu nome. Não, desculpa eu não ter me apresentado antes, André. Meu nome é... Olha lá, você tá aqui ainda. O vídeo já acabou, você pode ir lá mandar uma mensagem pro André, manda uma mensagem pra gente aí. Tá tudo na descrição, se você precisar de alguma coisa é só avisar.